Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração nesse dia. Hoje eu quero convidar você a meditar em um assunto crucial para a nossa vida: o efeito do pecado. Vamos comigo? Eu quero olhar para a glória de Deus que brilha em tua face. E eu quero começar lendo com você Gênesis 39, no versículo 9. Gênesis 39 fala sobre a história de José. José era um rapaz que tinha problemas de relacionamento com seus irmãos e ele foi vendido como escravo por estes irmãos, foi parar no Egito como escravo e agora ele servia na casa de um homem egípcio. E a esposa deste homem, queria ter relações com o José. E aqui no versículo 9, ele diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui está dizendo que José tinha noção de que quando ele pecava, seja com adultério, seja com fornicação, seja com mentira ou qualquer outra coisa, ele estava pecando primeiramente contra Deus. Isso é muito importante para nós. Nós podemos ver algo semelhante acontecendo também na história de Davi. Quando Davi ele é exortado por Natã, porque ele havia pecado, então ele cai em si, reconhece que pecou e ele diz, no versículo 13 de 2 Samuel do capítulo 12: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então é muito importante a gente ter essa noção. Às vezes a gente acha que porque mentimos a gente pecou contra a pessoa, pecamos contra a sociedade, enfim, contra as pessoas diretamente. Mas aqui a gente está entendendo que o pecado primeiramente é contra Deus, depois as consequências dele afetam as pessoas ao nosso redor. É claro que toda vez que pecamos, a maioria das vezes que pecamos, o pecado afeta alguém. Mas a nossa relação com Deus, ela é o foco maior da nossa vida. E se o nosso pecado afeta a nossa relação com Deus, então esse é o maior prejuízo que podemos ter. A palavra de Deus também nos diz, lá em Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades, quer dizer, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Os nossos pecados fazem separação, são como um muro intransponível que nos separa de Deus. Então, pecar é algo muito sério. Deus, ele deve ser o centro da nossa vida. Deus deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. A opinião dele, porque ele é o nosso Criador, o nosso Deus, a nossa motivação, o mantenedor da vida, como a gente já falou algumas vezes. É para ele, é nele e é para a glória dele que vivemos. Se não for assim, então ainda não descobrimos quem somos. Mas o que está dizendo aqui nessa meditação de hoje é que o nosso pecado primeiramente é contra Deus e depois é contra as pessoas ou contra nós mesmos. E nós sabemos que Davi, nesse tempo onde
ele havia pecado e ele disse essa frase, ele também escreveu um salmo que fala sobre isso. O Salmo 51, quando ele diz assim, no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí ele vai clamando a Deus durante todo esse salmo. O salmo tem 19 versículos de clamor, de alguém que está confessando o seu pecado, está arrependido e buscando reconciliação com Deus. Assim precisa ser eu e você, porque essa reconciliação está disponível através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, pagou o meu e o seu pecado, seja ele qual for, para que possamos então ter um acesso livre a Deus. O muro que o pecado criou entre nós e Deus é destruído através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O que precisamos fazer? Precisamos nos arrepender e confessarmos e aceitarmos esse presente de Jesus para nós, aceitarmos esse pagamento da nossa conta e desfrutarmos do relacionamento maravilhoso, satisfatório, que muda a nossa vida com o nosso Deus. Pense, medite sobre como está a sua vida. E se você encontrar aí pecados, com certeza você vai encontrar algum. Saiba que é necessário entregarmos a nossa vida para Cristo e nos arrependermos. E se você está pensando, puxa, mas eu já entreguei a minha vida para Cristo e eu pequei novamente, então entregue novamente, peça perdão, como Davi, que conhecia a Deus, que ouvia a voz de Deus, que era o homem segundo o coração de Deus, mas pecou. Mas o que aconteceu? Ele confessou, ele reconheceu e ele encontrou perdão, porque ele buscou isso seriamente, sinceramente, diante de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora o nosso coração e toda a nossa vida e a nossa história no Teu altar. Sim, nós precisamos que o Senhor nos perdoe, porque o pecado nos separa de Ti e temos descoberto que não conseguimos viver sem o Senhor. Pai, nos perdoa. Tira, Senhor, o peso, Senhor, desse pecado. Tira, Senhor, a angústia desse pecado, a culpa desse pecado, Senhor, das nossas costas. E nos ajuda a caminharmos ao seu lado, segurando na sua mão, como um pai segura na mão de um filho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.